em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Estamos chegando para esclarecer as suas dúvidas no direito previdenciário. Fique ligado, o programa começa agora. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E como sempre, a presença dele, advogado especialista em direito previdenciário, professor Paulo Bacelar. Olá, professor, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Mais uma vez, estamos aqui juntos para a gente responder a todas as perguntas, as dúvidas de nossos ouvintes. E você pode participar enviando uma mensagem, a sua pergunta, aqui para a nossa produção no nosso WhatsApp, o 992734353, operadora 85. A gente começa, professor Paulo Bacelar, com a pergunta que vem de Maracanaú, da Cíntia Maria. Tenho 62 anos de idade e 22 anos de contribuição. Eu posso me aposentar? Com certeza, Marcos. Se ela não for servidora pública do regime próprio de previdência, da Previdência Municipal de Maracanaú, for do INSS, regime geral, ela já tem direito à aposentadoria, porque ela precisaria exatamente disso. 62 anos de idade e no mínimo 15 de contribuição. Então ela já tem direito e ela já pode pedir a sua aposentadoria pelo site do Meu INSS. Fabiana Duarte, em Canindé. Tenho MEI e 32 anos de idade e vivo somente disso. Eu tenho um filho autista. Eu posso receber algum benefício? Olha, você pode requerer o benefício para o seu filho do BPC, que vai levar em conta a renda familiar per capita, que aí, se você é MEI, você contribui com um salário mínimo por mês. Se for só você e seu filho, já dá meio salário mínimo. No INSS, esse benefício não é considerado por causa da renda, que tem que ser menos do que um quarto do salário mínimo, né? Então tem que ser menos do que meio salário mínimo de renda per capita, mas na justiça a gente consegue converter essa decisão do INSS. Arthur Miranda, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Tenho 45 anos de idade e trabalho como autônomo. Eu consigo me aposentar por idade? Consegue se aposentar, mas o autônomo tem que contribuir por conta própria, na contribuição de contribuinte individual. Ou sobre 11% do salário mínimo, se ele quiser se aposentar com o salário mínimo, no código 1163, ou se ele quiser uma aposentadoria maior do que o salário mínimo, ele deve contribuir com 20% do salário mínimo no alíquota no código de 1406. 1007, desculpa. No código de 1007. O contribuinte individual de 20%. Mas ele só vai se aposentar com 65 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição. Pergunta que vem do Crato. A Júlia faz a seguinte pergunta. Sou viúva e descobri que meu marido teve outra família. Eu gostaria de saber se eu posso perder o benefício. Olha, se você já tem uma pensão por morte e ele tem uma outra família, mas era concomitante, vocês não eram separados, de fato, quem tem direito de receber a pensão é a esposa que está no âmbito do convívio familiar. Se ele tinha outra família, mas era concomitante, ela não tem direito à pensão. Quem vai ter direito à pensão é a esposa. Mas se tiver filhos, professor Paulo Bacelar? Sim, os filhos têm direito à pensão, que é dividido com a esposa ou com os demais dependentes. Então ela não perde a pensão que ela está, mas pode dividir com os filhos, independentemente que sejam do casamento ou fora do casamento. Margarida, em Viçosa do Ceará. Tenho 59 anos de idade e 15 anos de contribuição. Estou sentindo muitas dores para trabalhar. Sou costureira. Como faço para tentar conseguir algum benefício? Olha, 59 anos de idade, 15 de contribuição, ela já tem os 15 necessários para aposentadoria. Falta aí a idade, 62 anos de idade, né? A mulher se aposenta com 62 anos de idade. Ela deve, se ela tiver com algum problema de saúde e esteja contribuindo agora,
ela deve requerer o benefício de auxílio-doença, que é o benefício benefício por incapacidade temporária, que chamávamos antes de auxílio-doença. Ela pode fazer isso pelo site do meuinss.gov.br. Participe, envie a sua pergunta para a nossa produção. Operadora 85 99273 4353. Você tem alguma dúvida, alguma questão na área do direito previdenciário? Envie a sua mensagem aqui para o nosso programa. Bianca, em Fortaleza, tenho problemas de saúde que me impossibilitam de trabalhar. Como faço para me aposentar? Se ela tiver problema de saúde, tiver com problemas de incapacidade temporária, ela não vai ter direito à aposentadoria agora, vai ter direito a um auxílio-doença. Então ela pode requerer o auxílio-doença e ter um período provisório de recebimento desse benefício. Caso ela tenha uma incapacidade permanente, isso ela deve buscar um laudo médico para dizer que ela está incapacitada permanentemente e ela dá entrada no auxílio-doença, mas aí o médico irá conceder a aposentadoria dela por invalidez. Agora ela precisa ter um laudo atestando que ela está incapacitada permanentemente. Professor Paulo Bacelar tem a pergunta agora da Maria, em Ocara. Ela começa nos parabenizando pelo programa, dizendo aqui, parabéns pelo maravilhoso programa. Muito obrigado pelas suas palavras, Maria. Abraço para você, a todos aí de Ocara. Gostaria de tirar algumas dúvidas. Meu marido contribui com o INSS há 8 anos no código 1163. Ele vai completar 61 anos de idade e está com problemas de saúde na coluna e joelhos. Há 1 ano atrás ele deu entrada em um auxílio-doença e recebeu por 7 meses até ir para uma nova perícia para pedir prorrogamento do benefício até que chegou o dia da mesma, a qual foi indeferida. Agora um corretor que trabalha para um advogado pegou os documentos dele e disse que ele poderia se aposentar por invalidez. É possível? Qual é o valor que ele irá receber? É o salário mínimo ou só 80% do salário? Se for só 80% do salário, acho que não vale a pena. Isso a informação da Maria. E se for deferido, ele poderá continuar contribuindo com o INSS até completar os 65 anos e transformar essa aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade e tempo de contribuição, que é 65 anos e 15 de contribuição. A pessoa, quando aposentada por invalidez ao falecer, a esposa terá direito a ficar com a pensão, professor Paulo Bacelar? Olha, não existe benefício com 80% do salário. O mínimo que o INSS pode conceder um benefício é de um salário mínimo. A não ser que seja um auxílio acidente, que pode ser menos do que um salário mínimo. Pode ser de 50% do salário mínimo. Mas se for aposentadoria por invalidez, essa aposentadoria no mínimo tem que ser salário mínimo, não pode ser menos. E se ela recebe a aposentadoria por invalidez, ela tem direito sim à pensão caso ele venha a falecer, porque a aposentadoria por invalidez é um benefício da Previdência e dá direito à pensão por morte para seus dependentes. Agora, tem que ver qual o benefício que foi requerido. Se ele tiver com a incapacidade permanente, vai ser concedida a aposentadoria por invalidez e, no mínimo, ele vai ter direito a um salário mínimo. Adalberto, em Viçosa do Ceará. Tenho 61 anos, 35 anos de contribuição. Eu já posso dar entrada na aposentadoria? Ainda não. O homem se aposenta no mínimo com 65 anos de idade, 15 de contribuição. Então ele já tem os 15 anos de contribuição, mas falta ainda 4 anos para completar a idade. Ricardo Mota, no Crato. Minha irmã tem 48 anos de idade e já tem 10 anos de contribuição. Seria agora contribuir em outro código para ganhar acima de um salário? E qual seria esse código, já que faltam 10 anos ainda para a aposentadoria? Não, ainda faltam 10 anos, faltam 5, né? Porque ele tem 15 anos, tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Mas se ele quiser contribuir mais de 15... Mas ela tem 48, aí... Sim. É isso, professor? Então, tem que ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ele já tem 10 anos de contribuição, né? Então, faltaria 5. Para ela contribuir acima do salário mínimo, para saber se vale a pena, ela deve fazer um planejamento previdenciário. Porque se ela aumenta a contribuição
mas o valor da aposentadoria vai ser um percentual em cima da média, então às vezes não adianta aumentar pouco a média, porque vai ter um percentual baixo e ela vai ter o direito à aposentadoria no salário mínimo de qualquer jeito. Então ela tem que fazer uma contribuição alta num período muito alto, quer dizer, 30 anos de contribuição no valor alto, entendeu? Para valer a pena fazer a contribuição acima do salário mínimo. E o código é de 1007, o código 1007, para contribuinte individual que paga sobre 20% sobre o salário mínimo até o teto da Previdência. Então ela vai pagar 20% sobre 5 mil, 20% sobre 6 mil, sobre 7 mil, até 7.500, que é o teto da Previdência. Agora tem a pergunta do Francisco em Ipu. Gostaria de saber se eu posso contribuir com o INSS. Sou dentro do Bolsa Família da minha esposa. Nesse caso, ele pode contribuir, professor Paulo Bacelar? Ele pode contribuir. Agora vai depender da renda familiar e dos componentes do grupo familiar para saber se o Bolsa Família será concedido. Antônia Francisca, em Pentecoste. Minha mãe tem 55 anos de idade, ela tem 10 anos de sindicato, trabalha na agricultura. Eu gostaria de saber se ela pode se aposentar. Ainda não, ela deve ter 15 anos de comprovação da atividade rural. Ela precisa ter uma prova de 15 anos atrás e uma prova de 7 anos e meio atrás para poder valer os 15 anos como efetivo exercício da atividade rural. Já tem 55 anos de idade, mas precisaria ter 15 anos de atividade rural. Iracema, em Cascavel. Sou agricultora e quero dar entrada no meu salário maternidade, mas não sou associada ao sindicato, sou agricultora. Como eu faço para dar entrada? Olha, você pode dar entrada sozinha, através do sindicato ou através de um advogado, analisando as provas da agricultura, independentemente se você contribui ou não para o sindicato. A contribuição do sindicato não é obrigatória, você pode se aposentar, mas precisa ter provas que exerceu atividade rural durante 15 anos. Cristina da Silva, em Aracati. Minha mãe tem 60 anos de idade e 25 anos de contribuição na carteira. Ela foi diagnosticada com artrose na coluna. Ela tem direito a algum benefício previdenciário. A função dela é serviços gerais na escola. Olha, não importa a doença da pessoa, o que importa é a incapacidade para o trabalho. Aquela doença ela pode ser minimizada ou pode ser uma doença grave, uma doença que impede que a pessoa trabalhe. Quem vai dizer isso é um laudo médico. Então, ela tem que ter um laudo médico. Primeira coisa que a pessoa deve fazer é ir ao médico, pedir um laudo para dizer se ele está incapacitado para o trabalho ou não. E aí depois faz o requerimento do benefício. Manuel Arruda, em Pacajus. Professor Paulo Bacelar, tenho 55 anos e 20 anos de contribuição. Eu posso parar de contribuir ou continuar pagando? Não, é melhor você continuar contribuindo, nem que seja uma por ano, como contribuinte individual, ou uma a cada 6 meses, uma contribuição a cada 6 meses, como segurado facultativo, que é exatamente para não deixar de ser segurado da Previdência até chegar aos 65 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta da Catarina, em Icó. Tenho 27 anos e contribuí apenas por 2 anos para o INSS. O que devo fazer para continuar contribuindo? Olha, primeiro ele deve entrar no site do Meu INSS, meu.inss.gov.br, e lá vai ter um ícone do GPS. Essa GPS é Guia de Previdência Social. Ele deve colocar se ele é contribuinte individual ou se ele é facultativo, quer dizer, se ele trabalha ou não trabalha, e colocar o NIT, que é o PIS ou o NIT, aquele número que tem no carnê ou na carteira de trabalho dele. E aí, quando abrir essa tela, ele deve colocar o valor que ele quer contribuir, o código de contribuição. Então ele pode contribuir com 11% do salário mínimo, colocando o código de 1163 para quem é contribuinte individual, e 1473 para quem é contribuinte facultativo. E o código 1007, que é 20% sobre o salário mínimo para contribuinte individual, e 1406, que é o código de 11%, de 20% sobre o salário mínimo para quem é facultativo. Então ele deve contribuir por conta própria até completar os 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Joaquim Paiva, em Itapipoca. Meu pai é segurança de uma empresa privada. Ele trabalha lá há mais de 8 anos e contribui mensalmente para o INSS. Por ele ser segurança, existe alguma aposentadoria especial?
Sim, o segurança ele pode ser armado ou não armado. Isso está sendo discutido no STF, no Supremo Tribunal Federal, se o segurança se enquadra como vigilante e se deve usar arma ou não. Então, ainda a aposentadoria da pessoa que é desarmada está em discussão, mas ele pode requerer e brigar na justiça para conceder a aposentadoria dele. Pergunta da Edneide Saraiva, em Fortaleza. Sou dona de casa e trabalhei a minha vida inteira como faxineira e doméstica. Quando eu for pedir minha aposentadoria, existe uma forma de comprovar esse trabalho? Olha, se ela não contribuiu, né, e se ela era faxineira, diarista, não era empregada doméstica, trabalhava em casa e trabalhava como diarista, de vez em quando, na casa de um, na casa de outro, a contribuição dela deve ser feita por ela própria. Então, ela mesmo que ela comprove a atividade e ela venha contribuir o atrasado, aquilo não vai contar para a sua aposentadoria, porque ela tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição para ser considerado de carência, que é o tempo que ela paga em dia. Então, ela não pode pagar 15 anos todo em atraso, que não vai contar para a aposentadoria dela. Vanderlei, em Quixadá, tenho 67 anos e, ao todo, 9 anos e meio de contribuição para o INSS. Como está a minha situação para pedir aposentadoria? Eu já posso dar entrada por idade? 67 anos de idade, ele já tem a idade necessária para ter aposentadoria. Mas tem 9 anos e meio de contribuição, 9 anos e 6 meses. Então, ele deve continuar contribuindo até completar os 15 anos de contribuição. Cristina, em Martinópolis. Sou professora do município e trabalho por regime próprio. Qual a diferença na hora da aposentadoria? O trabalhador de regime próprio de previdência, ele tem muita diferença em relação ao regime geral de previdência. O regime próprio, ele exige uma idade mínima, porque agora o regime geral também exige uma idade mínima, mas depende muito de quando a pessoa entrou, se foi antes de 2003 ou se foi depois de 2003, para saber se ela vai se aposentar pela média de contribuições ou pelo último salário de contribuição que ela está recebendo atualmente. Então, isso depende muito de cada município e ela deve acessar a lei do município, da regime de aposentadoria do município, do regime próprio do município, para ter essa informação. Giovana Queiroz, em Fortaleza. Eu gostaria de saber quais profissões têm direito à aposentadoria especial, de acordo com as normas do INSS. Não existe profissão mais que dá direito à aposentadoria especial. Qualquer profissão que a pessoa fique exposta a um agente físico, químico ou biológico, agentes nocivos à sua saúde, prejudiciais à sua saúde, ela vai ter direito à aposentadoria especial. Existem limites de tolerância que são definidos por lei e se esses limites forem ultrapassados, ela terá direito à aposentadoria especial, independentemente da profissão. Agora, quem é que diz esses limites? É o PPP. O PPP, que é um perfil profissiográfico previdenciário, onde a empresa deve informar o segurado antes dele se aposentar. Marcos Almeida, em Calcaia. Minha filha está grávida de 3 meses e ela sempre trabalhou de carteira assinada. Ela tem direito ao auxílio maternidade. O que devemos fazer para dar entrada no benefício? Eu não sei se ela ainda está trabalhando de carteira assinada, porque ela disse que já trabalhou. Sempre trabalhou de carteira assinada. Se ela trabalhou, não trabalha mais, mas ainda estiver dentro do prazo de manutenção de qualidade segurada, ela tem direito ao salário maternidade. Se ela já trabalhou, mas já tem mais de 2 anos que ela parou de trabalhar, que ela não trabalha mais, ela pode ainda ter direito ao salário maternidade se ela tiver contribuído com 5 meses antes do parto. Então ela tem que ver quando vai ser o parto, qual foi a data da última contribuição dela, para saber se ainda dá tempo dela contribuir pelo menos 5 meses para ter direito ao salário maternidade. Agora, se ela está empregada, nesse momento, quem paga o salário maternidade é a própria empresa. Então, ela não precisa contribuir e nem requerer o benefício no INSS. Fátima, em Pentecoste. Já me aposentei e recebo, além desse benefício, uma aposentadoria por morte. Um benefício compromete o outro ou é possível receber os dois sem problema algum? Não tem problema nenhum. Ela pode receber a pensão e a aposentadoria ao mesmo tempo. Marcela Menezes, em Apuiarés. Eu gostaria de saber como funciona o auxílio maternidade. É preciso ter trabalhado alguma vez de carteira assinada para ter direito a esse benefício?
ou carteira assinada ou contribuído de forma autônoma, contribuinte individual ou contribuinte facultativo. Então, mesmo que ela esteja ainda desempregada, mas já tenha trabalhado de carteira assinada pelo menos há um ano atrás, ela ainda tem direito ao salário maternidade. Mas precisa saber a condição dela no momento do parto para saber se ela tem direito ao salário maternidade ou não. Você tem alguma dúvida na área previdenciária? Entre em contato com a nossa produção. Operadora 85 99273 4353. Participe com a gente. Aqui conosco, o professor especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. Professor, tem agora a pergunta da Rosângela, em Acopiara. Gostaria de saber se eu tenho direito a receber o BPC. Eu tenho síndrome do pânico e possuo um laudo do psiquiatra porque faço tratamento no CAPS há 4 anos. Eu tenho 27 anos de idade e tenho uma criança menor de idade. O único dinheiro que temos é do Auxílio Brasil. Nesse caso, o professor Paulo Bacelar, ela tendo o Auxílio Brasil, ela tem direito a receber o BPC? Olha, Marcos, quem tem BPC, a família pode continuar recebendo o Auxílio Brasil, que agora é o Bolsa Família novamente. Mas isso vai depender do número de pessoas da família e do número da renda familiar para ter direito a esse BPC, mesmo tendo direito ao salário, ao Bolsa Família. Rose, em Santana do Cariri. Meu esposo trabalhou durante um período de 12 anos de carteira assinada. Em 2020, ele foi demitido da empresa. Eu gostaria de saber por quanto tempo ele se mantém segurado e o que ele deve fazer para continuar para ele continuar garantindo a aposentadoria. Não, ele não é mais segurado da Previdência. Ele trabalhou até 2020, ele fica no máximo até 3 anos mantendo a qualidade de segurado. E ele deve ter já perdido a qualidade segurada. Ele deve voltar imediatamente a contribuir e ele terá direito aí a se manter como segurado, contribuindo como autônomo ou como facultativo, se ele ainda estiver desempregado ou não estiver trabalhando como autônomo. Silvana, em Acopiara, dei entrada no Auxílio Doença no mês de agosto e no mês de novembro foi negado. Entrei com pedido de recurso e até agora nada. Eu queria saber por quanto tempo demora para sair o resultado. Eu ouço falar que é em torno de 6 meses ou até anos, é verdade? Não, anos acho que é muito, mas meses sim, né? Aliás, no caso de recurso, sim. No caso de recurso tem durado aí 2 anos. O Ministério da Previdência, ele está pedindo, né? O Ministério Público está pedindo a contratação de 7 mil funcionários, 7 mil servidores públicos novos para o Conselho de Recursos e para o INSS. Então, isso deve aí aumentar o número de servidores para atendimento, pode diminuir esse tempo de análise. Mas no recurso hoje, em média, tem durado 2 anos para ser julgado. Carlos Feitosa, em Itapajé, tenho 64 anos e 6 meses. Quando me aposento, estou no saque aniversário e eu recebo o FGTS quando eu me aposentar. Estou trabalhando e minha empresa está com mais de 2 anos que não deposita o meu fundo de garantia. Olha, ele deve se aposentar quando tiver 15 anos de contribuição, com 65 anos de idade. E ele deve receber o FGTS, o saldo do FGTS que tiver depositado quando ele se aposentar. Quando ele se aposenta, ele recebe uma carta, vai na Caixa Econômica e recebe o FGTS. Agora, se a empresa estiver devendo FGTS, ele deve, depois que se aposentar e tiver sacado o saldo, ele entrar na ação na Justiça para cobrar o que a empresa não depositou. E se ele tiver no mínimo 15 anos de carteira assinada, como ele não colocou aqui o tempo de registro, né, professor Paulo Bacelar? Daqui 6 meses, se ele tiver no mínimo 15 anos de carteira assinada, ele já pode dar entrada na aposentadoria. Perfeitamente. Jaqueline, em Apuiarés. Minha mãe tem 54 anos de idade e mais de 25 anos de contribuição. Paga o sindicato e tem provas. Ela, nesse momento, está recebendo auxílio doença. Com quantos anos ela pode se aposentar? Ela pode se aposentar com 62 anos de idade, com 15 de contribuição. Ela já tem 25, mas ela é trabalhadora rural, né? Então ela vai se aposentar com 55 anos de idade, se ela tiver a comprovação dos 15 anos de atividade rural. Mesmo que ela tenha pago 25 anos de sindicato, ela deve comprovar que trabalhou, que exerceu atividade rural. Não basta contribuir para o sindicato para se aposentar.
precisa ter provas de que a pessoa é agricultora, realmente é agricultora, trabalhou na roça durante 15 anos. Pagar só o sindicato não prova absolutamente nada se a pessoa é trabalhadora rural ou não. Professor Paulo Bacelar tem agora a pergunta da Kátia, em Santa Quitéria. Tem uma filha de 9 anos, ela tem dificuldade de aprendizagem e toma remédio. Ela tem direito ao BPC? Sim, ela pode requerer o BPC, mas vai depender da renda familiar per capita, que tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Agora, para ela dar entrada no benefício, ela precisa ter um laudo médico dizendo todos os problemas da criança, o que é que ela tem de dificuldade, para o médico poder fazer a perícia médica. Nice Barros, em Baturité. Tenho 2 anos de contribuição. Tenho hérnia de disco na lombar. Eu quero saber se eu tenho direito ao auxílio-doença. Eu tenho 40 anos e trabalho como babá. Sim, o auxílio-doença também pode ser requerido. Agora, sempre que eu falo, precisa do laudo médico atestando a incapacidade para o trabalho. Não basta dizer se a pessoa está doente. Precisa dizer se ela está incapacitada para o trabalho. Mariana Tavares, em Canindé. Tenho 52 anos e sou professora concursada em 2 municípios. Caridade desde 1997 e Canindé desde 2001. Queria saber quando me aposento. A pergunta da Mariana Tavares. Desde 2001? Em Canindé. E em Caridade desde 1997. Olha, ela tem que ter pelo menos 25 anos de serviço público e tem que ter 60 anos de idade. Então, nesse momento, é a regra geral para a aposentadoria do servidor público. Francisco, em Várzea Alegre. Tenho 47 anos de trabalho desde 1997 em uma empresa de granito. Com quantos anos eu já posso dar entrada na minha aposentadoria? 47 anos de contribuição? 47 anos de trabalho. Se ela tiver 47 anos de trabalho, ela deve já ter direito à aposentadoria, porque a mulher tem direito à aposentadoria com 30 anos de contribuição antes de 2019. Aqui, professor Paulo Bacelar, tenho 47 anos de trabalho. Eu acho que tenho 47 anos e ela trabalha... deve ser 47 anos e ela de não, idade, ele, né? Ele trabalha desde 1997 em uma empresa de granito. 97 dá o quê, Marcos? 26 anos. 26 anos de trabalho, pode ser... Com 47 anos de idade, aí não tem direito à aposentadoria especial, porque ele teria que ter 25 anos de contribuição antes de 2019. E agora ele teria que ter 60 anos de idade para ter direito à aposentadoria especial. Então, se ele já tivesse os 25 anos de contribuição e com essa empresa de granito, com a apresentação de PPP, com a comprovação do exercício da atividade num ambiente com exposição a agente nocivo prejudicial à sua saúde, ele com 25 anos de contribuição antes de 2019, ele teria direito à aposentadoria especial independentemente da idade. Mas hoje precisa ter 60 anos de idade para ter aposentadoria especial. Abraço, obrigado pela participação. Francisco, em Várzea Alegre. A Wanda, em Umirim, faz a seguinte pergunta. Gostaria de saber se eu tenho direito a receber o benefício que minha mãe recebia do meu pai. Ele faleceu há 18 anos e minha mãe faleceu há 4 meses. Mas minha mãe não era aposentada. Ela recebia a pensão do meu pai. Se ela não era aposentada, não era segurada na Previdência, ela não vai deixar direito à pensão por morte para os seus dependentes. Lucas Costa, em Fortaleza. Eu queria saber se eu tenho direito a algum auxílio. Eu tive trombose e estou com sequelas. Sou agricultor e tenho todas as provas. Pode requerer o auxílio-doença, comprovado pelo menos 1 ano de atividade rural, mas precisa ter o laudo médico atestando a incapacidade para o trabalho. Júlio Moraes, no Pará, professor Paulo Bacelar. Eu tenho 20 anos de contribuição e 45 anos de idade. Com quantos anos eu me aposento? Com 65 anos de idade, ele já pode se aposentar. Faltam então aí mais alguns anos, né, professor Paulo Bacelar? 20 anos aí pela frente, né? Sim, com certeza. Aldeniza, em Fortaleza. Queria saber como eu faço para contribuir para a minha aposentadoria. Eu tenho 40 anos, mas recebo Bolsa Família. Como posso fazer? Você já recebendo Bolsa Família, quer dizer que você já está cadastrada no CRAS, no CAD único. Então, você pode contribuir como dona de casa, com a alíquota de 5% do salário mínimo, no código 1929. Então, você pode começar a contribuir e vai ter direito no futuro a uma aposentadoria e aí mesmo recebendo o Bolsa Família.
Daniele, em Jaguaruana. Eu queria tirar uma dúvida. A minha carteira era assinada com um salário, mas eu recebo só 650. Quando eu tirei a licença maternidade, eu só recebi os 650. Era para receber esse valor mesmo ou que está na folha, um salário? Não, salário maternidade é para receber o valor integral do seu salário quando você é empregada. E se for contribuinte individual autônoma, o salário mínimo que é pago pelo INSS. Se o salário dela é de R$ 660, um salário proporcional, o salário maternidade é pago pela empresa e ela deve requerer no INSS a diferença do salário mínimo. Porque ela disse que foi assinada, a carteira era assinada com o salário mínimo. Pois é, E se ela recebia recebe só- o salário mínimo, o salário da carteira deve ser o salário maternidade que ela deve conceder. Ayrton, em Fortaleza. Eu tenho 64 anos e 20 anos de contribuição. Os últimos 12 anos sobre 3 salários mínimos. Eu vou receber a aposentadoria baseado nos 3 salários? Não, é baseado em todo o período contributivo desde julho de 94. Ele vai fazer uma média de contribuições de todo o período, desde julho de 94 até a aposentadoria, e depois multiplica por um percentual que depende do tempo de contribuição que a pessoa tenha na data da aposentadoria. Participe conosco, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 859-9273-4353. Clemilda, em Pindoretama, professor Paulo Bacelar. Minha mãe é contribuinte pelo MEI. Em 2017, ela fez uma cirurgia de tireoide e deu entrada no auxílio-doença. Ficou 6 meses recebendo. Esse período de afastamento afeta no tempo de contribuição, aumentando o tempo para a aposentadoria? Hoje ela tem 60 anos e já contribuiu há 13 anos. Não, ele vai contribuir, ele vai ter a contagem do tempo que ele ficar afastado, se ele voltar a contribuir. Se o período que ele ficou de auxílio-doença é cessado e ele voltar a contribuir, ficar intercalado entre períodos de trabalho, aquele período é contado para a aposentadoria dele. Esclarecido então, Clemilda, em Pindoretama. O Júnior está em Pentecoste e participa com a gente. A minha mãe faleceu há 3 meses. Ela tem um valor para receber do FGTS. Eu, como filho, o que eu posso fazer para resgatar esse valor que está na Caixa? Ele deve entrar com ação judicial de alvará para que a Caixa possa pagar aos herdeiros aquele valor que for de resíduo. Pode ser de FGTS, pode ser de um benefício previdenciário, pode ser de uma conta de banco. Então ele deve sempre pedir na Justiça um alvará judicial para poder liberar esse pagamento. Fernanda Benevides, em Fortaleza. Sou professora e tenho um filho com autismo. Ele tem direito a algum benefício do INSS? Se ele tiver e começar a receber, isso vai influenciar na minha aposentadoria? Não vai influenciar na aposentadoria, mas a sua aposentadoria vai influenciar na concessão desse BPC. Porque o BPC é concedido para pessoas em estado de miserabilidade, ou seja, cuja renda familiar per capita seja menor do que 1/4 do salário mínimo. Então, dependendo do valor da aposentadoria e de número de pessoas da família, esse BPC pode ser concedido ou não. No caso, ela recebendo aposentadoria de um salário mínimo e na casa, se tiver só ela e esse filho dela, ela não tem direito, então. Ela não tem direito administrativamente, legalmente, mas podemos flexibilizar essa renda familiar na Justiça, que vai analisar o caso concreto de cada pessoa, no caso concreto, as despesas que a pessoa tem, para saber se ela se enquadra nesse critério de miserabilidade. Raimunda, em Canindé. Minha família foi toda criada na roça e minha menina de apenas 22 anos está grávida. Ela tem direito ao auxílio maternidade. Como fazemos para dar entrada? Ela pode requerer o salário maternidade se ela for ainda do grupo familiar dos pais e usar a documentação dos pais que trabalham na agricultura. Francisco Olímpio, em Itapajé. Meu pai faleceu no começo desse ano, em janeiro. Eu ainda posso dar entrada na pensão por morte dele? Como funciona? Quais os critérios, professor Paulo Bacelar? Se o pai é segurado da Previdência, ele deixa pensão para os seus dependentes. Quem são os dependentes? Companheira, cônjuge, filhos solteiros até 21 anos de idade. Então, se ele tem 21 anos de idade, ele deve requerer o benefício até completar os 21 anos de idade. Ele pode requerer a qualquer momento. Agora,
Se ele pedir dentro de 90 dias, ele terá direito a receber desde a data do óbito. Se passou de 90 dias do óbito, ele vai receber desde o requerimento. Se for filho de menor de 16 anos de idade, ele tem 6 meses para fazer o requerimento, para receber desde o óbito. Se ele fizer o requerimento após esses 6 meses, ele só recebe a partir do requerimento. Mariana do Carmo, em Iguatu. Meus pais são casados no papel há muito tempo, mas agora eles estão querendo se separar. Cada um recebe a aposentadoria rural. A separação vai interferir no aposento deles? Não, não tem interferência nenhuma. Gabriel, em Fortaleza. Quando a empresa demite o funcionário, o tempo que ele fica parado recebendo seguro-desemprego conta como tempo de contribuição? Não. O tempo de salário de seguro-desemprego, ele é um benefício, na Constituição ele é um benefício previdenciário, mas não conta como tempo de contribuição, porque não há contribuição previdenciária sobre o valor do salário do seguro-desemprego. Ele vai contar até a data do afastamento do segurado. A partir dali começa a contar o prazo de manutenção de qualidade de segurado, da data do último dia trabalhado do segurado. Rosélia, em Caucaia. Eu estou sofrendo bastante com crises de ansiedade e depressão. Acabei ficando afastada por 15 dias. Isso me dá direito a algum benefício? Desconta do salário? Como funciona? A pergunta da Rosélia, professor Paulo Bacelar. Olha, se ela é empregada, a empresa ela é responsável por pagar os primeiros 15 dias do afastamento do segurado. Após o 16º dia em diante, ela deve requerer um benefício para o INSS. Se a empresa não paga o salário dela e a INSS negar o benefício, ela fica sem receber salário. Ela não é descontado o valor daquele valor do salário dela. Ela não recebe salário desse período que ela tiver afastada. Ela deve requerer o benefício do INSS após o 16º dia de afastamento. Mara, em Trairi, sou funcionária pública há 27 anos e tenho 51 anos de idade. Eu já posso pedir a minha aposentadoria? Não, ela precisa ter no mínimo 60 anos de idade e 25 anos de contribuição na regra geral para pedir aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta da Maria, em Icó. No ano passado eu fiz uma cirurgia e o médico me deu 3 meses de auxílio. Eu dei entrada no INSS, fiz 2 perícias e foi negado. Aí eu fui para um advogado e agora fazem 3 meses que fiz a perícia na Justiça Federal. Não recebi nada até agora. Quando eu pergunto ao advogado, ele fala que está aguardando o julgamento. É normal demorar tanto tempo assim? Eu sou contribuinte como dona de casa. Olha, Marcos, a perícia, ela depois que faz a perícia, depende aí da decisão do juiz. Em regra, pode demorar ou não, né? Então depende muito da vara que esteja tramitando o processo para poder sair essa decisão. Carlos Abner, em Fortaleza. Quem pediu a realização de perícia médica há 4 meses para uma aposentadoria por invalidez, recebe os meses atrasados? Sim, se ela recebe, se ela tiver com toda a documentação, toda a comprovação no momento do pedido da aposentadoria ou do benefício, ela recebe todo o período atrasado. Edilene, em Icó, tenho 44 anos, fazem 6 meses que não estou com a carteira assinada. Eu já tenho 10 anos e 5 meses de contribuição. Eu gostaria de continuar pagando o INSS. Em qual código eu devo pagar o GPS? E quanto tempo devo ainda contribuir? Qual a idade para a aposentadoria? Se você já tem 10 anos de contribuição, sem perder a qualidade de segurado, sem parar, você tem 2 anos de qualidade de segurado. Qualidade de segurado por 2 anos. Então você não precisaria contribuir agora, necessariamente. Mas você pode voltar logo a contribuir para completar logo os 15 anos de contribuição. Porém, você tem que ter 62 anos de idade para se aposentar. Então você poderia não precisar contribuir agora, porque você pelo menos tem 2 anos de qualidade de segurado pela frente, sem necessidade de contribuição. Qual é o código de contribuição que você deve fazer? Depende. Se você for autônoma, você tem que pagar no código 1163, que é de 11% do salário mínimo. E se for facultativa, no código 1473, que é o código de 11% sobre o salário mínimo, como facultativo.
Antônio Martins, professor Paulo Bacelar. Ele é de Boa Viagem, participa com a gente. Seja bem-vindo, Antônio. Quero saber como consultar se meu benefício virá após essa liberação que houve para os beneficiários do INSS. Olha, ele precisa explicar qual é a liberação que houve, né? Então, se ele está falando da revisão da vida toda, por exemplo, ele tem que fazer o requerimento na justiça para rever o benefício dele. Aquela pessoa que está aposentada há menos de 10 anos e que contribuiu com valores altos antes de julho de 94, que não entrou no cálculo da aposentadoria, você pode pedir a revisão desse benefício, que a gente chama de revisão da vida toda. Mas isso deve ser requerido. O governo não vai fazer revisão automaticamente. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta da Marta Silva, em Quixeramobim. Ela começa a sua mensagem, a mensagem que ela enviou aqui para a nossa produção da seguinte maneira: parabéns pelo excelente programa, muito obrigado, Marta. Abraço para você, a todos de Quixeramobim. Peço esclarecimentos para as seguintes dúvidas. Paguei o GPS durante 1 ano e 9 meses. Depois dei baixa e comecei como MEI desde 2009. Eu trabalhava como cabeleireira, só que desde 2016 eu estou afastado. Eu tenho hérnia de disco, síndromes do túnel do carpo, fibromialgia e outros problemas. O primeiro perito me deu por tempo indeterminado, o qual foram 5 anos e alguns meses. Aí veio nova perícia, foi suspensa, recorri na justiça e, enfim, desde 2016 eu estou recebendo quando suspenso o benefício, eu recorro e ganho. Esse ano farei 49 anos. Eu gostaria de saber quanto tempo falta para me aposentar. E se, diante de tantos problemas, já não era para estar aposentada. E se o tempo que eu estou afastada também conta para a aposentadoria. Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Olha, ela deve lutar por essa aposentadoria, né? Mas se ela não tiver ainda aposentadoria concedida, só for auxílio-doença, para esse período de afastamento ser contado, ela precisa voltar a contribuir quando cessar o benefício. Por exemplo, se ela ficou boa, o benefício não foi concedido de aposentadoria, ficou só no auxílio-doença mesmo, ela deve voltar a contribuir como MEI ou como contribuinte individual para poder contar aquele período que ela ficou afastada na sua aposentadoria. E aí ela se aposentar com 62 anos de idade e 15 de contribuição, tendo esse auxílio-doença contado para a sua aposentadoria. Maria, em Itapajé, minha mãe deu a entrada na aposentadoria e ficou pagando o INSS. No dia que ela ia se aposentar, chegou a falecer. Tem como pedir a declaração do INSS do que ela pagou? Dependentes, por exemplo, se ela não tem filhos menores de 21 anos de idade, nem esposo, nem marido, nem companheiro, os filhos maiores de 21 anos de idade não vão ter direito à pensão, mas podem pedir o valor da aposentadoria do período que ela requereu até a data do falecimento dela, porque era um direito dela, né, em vida, que ela tinha direito à aposentadoria que ela teria que receber desde a data do requerimento até o falecimento. Então isso ela deve fazer, os filhos devem fazer através de um alvará judicial, procurar um advogado e solicitar um alvará judicial para o INSS liberar esse dinheiro para os seus dependentes. Aquilo que ela pagou fica perdido, porque se ela contribuiu, ela era obrigada a contribuir, porque ela era contribuinte individual, mas o INSS não devolve esse dinheiro, mas o valor que ela tinha que receber da aposentadoria, os herdeiros podem receber, mas precisam fazer um pedido de alvará judicial na justiça. Então, por exemplo, se ela deu entrada no pedido e demorou 6 meses para o pedido ser concedido, então eles têm direito a esses 6 meses da aposentadoria. Perfeitamente. Seguindo com o nosso programa, a Vanusa Oliveira, em Pacajus. Eu só tenho carteira assinada por 7 anos e 7 meses. Não consegui mais emprego desde então. Eu trabalho em casa, sou mãe solo e recebo Bolsa Família. Como faço para continuar o pagamento do INSS e quanto tempo falta ainda para a aposentadoria? Olha, você deve continuar contribuindo para completar os 15 anos de contribuição, ainda faltam 8 anos. E ter 62 anos de idade, e aí teria direito à aposentadoria.
Girleide Moura, em Russas. Eu completei 55 anos e fiz uma perícia no dia 24 de julho. O meu caso não tem mais volta, porque não me aposentaram, mas me deram 2 anos para frente. Eu posso pedir a minha aposentadoria por invalidez? Olha, por invalidez depende de um laudo médico que você esteja incapaz permanentemente para o trabalho. Se você não tiver um laudo, você não consegue pedir o seu benefício. E a aposentadoria por invalidez necessita de pelo menos 12 meses de contribuição antes da invalidez, antes da incapacidade permanente. Então você deve estar ainda dentro da qualidade segurado e faz a solicitação de auxílio-doença pelo site do INSS. O médico vai fazer a perícia do auxílio-doença. E que se verificar que ela está incapaz permanentemente, aí ele concede a aposentadoria. José Alves, em Pernambuco, professor Paulo Bacelar. Comecei a receber o BPC e dei baixa no meu Bolsa Família, mas fui na lotérica ontem e ainda tinha dinheiro lá do Bolsa Família. Tem algum problema ou será que não deram baixa no meu benefício? Eu acho que não deram baixa, porque se tem dinheiro lá, porque ainda está recebendo. Germano, em Maracanaú. Eu tenho 32 anos de trabalho com carteira assinada. Eu já cheguei a ficar desempregado e solicitar o seguro-desemprego. Isso dificulta a minha aposentadoria? Eu me desempreguei em 2016 e fiquei desempregado até esse ano. Durante esse período que eu estava desempregado, eu não estava contribuindo com o INSS. Eu me empreguei agora. Eu posso me aposentar sem ter contribuído esse tempo? Pode sim, não importa se você parou de contribuir, o importa é se a pessoa tem no mínimo 65 anos de idade, 15 anos de contribuição, não importa quando, para o homem, e 62 anos de idade, 15 anos de contribuição para a mulher também, independentemente de quando que ela contribuiu. Ela pode contribuir, parar de contribuir, que terá direito à aposentadoria do mesmo jeito. Só explicar certinho que, no caso dele, que já tem 32 anos de trabalho de carteira assinada, se fosse uma pessoa que teria, por exemplo, 10 anos, teria que ter que os não 15 chegaria anos. Nos 15, né? Tem que ter pelo menos os 15, Tem né, que ter professor? pelo menos os 15 anos de contribuição e ele pode, se ele parar de contribuir, não vai impedir da aposentadoria ser concedida, não. Sandra, em Russas. Meu esposo é aposentado por invalidez. Ele completou 60 anos agora em julho e eu gostaria de saber se precisa mudar para a aposentadoria por idade. Ele tinha 20 anos de carteira assinada. Somos fãs do programa, não perdemos nenhum. Obrigado, Sandra, pelo carinho aí da sua audiência. Abraço para você, a todos de Russas. Olha, a pessoa pode até ter uma aposentadoria por idade mais vantajosa do que a aposentadoria por invalidez. Mas para isso precisa fazer o cálculo para saber se vale a pena essa troca. Mas nesse caso da Sandra, o esposo dela só tem 60 anos de idade. Então ele não teria direito à aposentadoria por idade ainda. Só com 65 de idade. Porém, quando ele chegar a 65 anos de idade, a gente pode calcular o valor da aposentadoria por idade. Se for mais vantajosa, se for maior do que a aposentadoria por invalidez que ele esteja recebendo naquela data, ela pode fazer o requerimento de aposentadoria por idade e a troca desse benefício. Mas antes ela precisa calcular, fazer um cálculo, contratar alguém que possa analisar e saber se vale a pena fazer o requerimento. Obrigado pela sua participação aqui no nosso WhatsApp, o 859-9273-4353. Durante a semana, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato com a nossa produção. O nosso muito obrigado, professor especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. Obrigado a você, Marcos, obrigado a todos os ouvintes dessa vez que estamos aqui. Eu queria dar um recado final, Marcos, rapidinho. Sim. Só o cuidado, eu que sou motociclista, tenho trabalho com a questão dos cuidados que um motociclista deve ter na estrada e na cidade, e alertar as pessoas que usam a moto para trabalhar aqui na cidade, cuidado com as linhas de cerol, né? As linhas de pipa, né? Aquelas pessoas que ficam empinando a pipa com aquele cerol, que é aquela cola com vidro, né? Que a gente Muitos acidentes pode têm cortar acontecido, né, professor? Recentemente foi perdido aí uma vida de um rapaz de 27 anos de idade, novo, que estava em sua moto na BR-116, aqui em Fortaleza, e teve a sua vida aí abreviada por causa de uma linha e que passou por ele e, infelizmente, cortou o pescoço dele, ele foi a óbito. Então as pessoas devem, pelo menos, usar aquele
Aquela antenazinha corta-pipa é um valor que você pode salvar a sua vida e salvar aí, evitar o sofrimento de tantas famílias. Então, cuidado com isso, que tem acontecido bastante. Ok, dado o recado então. Obrigado, professor, e até o próximo programa. Abraço para você. Muito obrigado pela sua participação. Boa semana a todos. Tchau, pessoal.